Galera, vamos estar falando aqui nesse vídeo sobre relacionamentos. Várias chaves vamos liberar aqui sobre relacionamento. Então curta, comenta, compartilha aí com pessoas que vai agregar, que vai edificar a vida dela sobre relacionamentos. Então começamos aqui agora! Essa aqui é minha rainha Elizabeth, apresentando aqui para vocês minha rainha Elizabeth. Ali está Ana, está noiva agora, está aqui Charles, noivo. São noivos aqui, inclusive vai ser bem legal, né? Casal de noivo fazendo perguntas aí para casal de casal. É isso mesmo? Casal de casados. E vai ser top, viu? Nos acompanha aí até o final. Quem preparou o almoço aqui foi a noiva, Ana, e é o que? Fala aí pra gente o que é isso aí. Oi, gente. Eu fiz um macarrão com bacon, tá? Uma carninha também. E um molho branco com queijo. Obrigada, beijo. Vou experimentar, né? Que eu também sou filho de Deus. Bora começar com fogo. Relacionamento é sentimento ou decisão? Por mais que o relacionamento envolva sentimento, ele é tomado pela decisão. É você que decide, é você que escolhe. Todo casal que fica dependendo somente do sentimento sempre vai viver fases, tempos, coisa temporária, porque sentimento é uma montanha-russa. Uma hora tá lá no alto, uma hora tá embaixo, uma hora tá no alto, uma hora tá no baixo. Então, relacionamento ele precisa ser baseado na decisão. Todo dia eu decido amar, me sacrificar e servir minha esposa e minha família. Casamento, relacionamento é decisão, não sentimento. Tem dia que a gente vai acordar com raiva, vai acordar triste, vai ficar com o sentimento abalado. Se eu for movido pelo sentimento, a condução do casamento ou da família vai ser totalmente para baixo, totalmente triste, totalmente baseada no sentimento. Então, casamento e relacionamento é decisão. Todo dia eu tenho que decidir. Eu estando triste, eu estando com raiva, eu tenho que decidir amar e servir minha esposa, amar e servir e sacrificar pela minha esposa, pela minha casa, pela minha família. Por isso que poucas pessoas conseguem ter um relacionamento de sucesso, porque elas querem basear seu relacionamento no sentimento que elas estão tendo, e não na decisão que elas tomaram lá no altar, que é o sim, que é o sacrificar, que é o servir, que é o amar. Então, é decisão, e decidir não é fácil, às vezes é difícil, por isso as pessoas não querem, elas sempre optam por mais fácil, não pelo que de fato vai gerar resultado para a vida dela. Decisão. Uma das coisas mais importantes que eu vi no casamento nosso e em tudo que nós aqui estamos construindo foi o alinhamento. E a gente alinhou tudo, detalhe por detalhe. Aí eu faço essa pergunta para vocês, que são noivos agora recente. Como foi o processo seus aí de alinhamento? Vocês fizeram alinhamentos, acordos? Por exemplo, nós temos acordo até questão de família, nós temos acordo questão de tudo. Todas as áreas da vida nós temos acordo, nós temos alinhamento. Por quê? Porque aí a gente consegue caminhar debaixo dos alinhamentos e dos acordos que a gente fez, entendeu? Por mais que um quebre, mas teve o acordo. Eu posso, por exemplo, até cobrar ela, por quê? Porque a gente acordou, a gente alinhou aquilo, entendeu? Não é algo aleatório, ela chegar do nada e cobrar ou exigir ou falar algo, porque a gente conversou isso antes. Como foi essa questão para vocês? A gente conversou durante um bom tempo. Foi o quê? 9 meses conversando? Foi em torno de 9 meses, alinhando tudo, conversando tudo, colocando Antes tudo de namorar. antes de namorar. E aí, foi o período que a gente também fez alguns acordos, né? Também tem uma lista lá de não sei quantas coisas para poder seguir. E No bloco de notas tá no salvo. bloco de notas está lá. E é muito essencial, porque a gente conhece muito mais a pessoa antes de entrar no relacionamento. Acho que o maior erro das pessoas fora é namorar para conhecer. Entra no relacionamento e depois quer conhecer essa pessoa, e a gente não, a gente já entrou no relacionamento já conhecendo um ao outro. Então tudo fica mais fácil, porque eu sei o que desagrada a ele também sabe o que me desagrada, e assim fica muito mais saudável a relação, na verdade, né? Faça um bloco de nota. É uma chave muito valiosa que eu tenho falado muito e liberado muito, é isso. É que relacionamento, o namoro, ele não é um teste, ele não é para conhecer. Muito pelo contrário. A gente conhece a pessoa para entrar no namoro já com a certeza e convicção do casamento. Então, o alinhamento, o acordo, conhecer a pessoa é muito antes. Eu conheço a pessoa e por isso eu vou para o namoro. Porque eu tenho convicção de que eu vou casar com ela. O namoro não é um teste, não é um conhecer. Namoro é um tempo ali já preparando para um noivado é um tempo preparando para o casamento. O namoro acaba por 3 coisas. Por imaturidade, ou seja, entrou no namoro sem ter convicção do casamento, sem querer casar, sem
estarem prontos e preparados ali, dispostos a ir para o casamento. O fim do namoro revela casamento, ou seja, a pessoa ela entra no namoro para acabar o namoro, para ir para o casamento, para ir para o altar do Senhor. E terceiro, para cumprir a vontade de Deus, que é o casamento também, né? O namoro, ele não é um passatempo. O namoro é um tempo curto que a gente passa para ir e cumprir a vontade perfeita de Deus, que é a construção de família. Então, cuidado aí onde você está entrando. O namoro é um tempo curto para você entrar para a vontade de Deus, que é o casamento, a construção de família. Seguindo essa linha, mais para adolescentes. Como saber se é carência ou é de Deus mesmo o relacionamento? Pode pensar na resposta. Primeiro falando para as meninas adolescentes. Toda menina adolescente aí, jovem que seja, se o seu crush, o seu Jared, não começar com você falando de namoro, falando que quer casar com você, já é uma carência. Estão entrando aí para suprir vontades, desejos, status, faltas, e não, de fato, a realização da vontade de Deus, que é a construção de família. Então, todo homem que chega para você e fala de namoro, fala disso, fala daquilo, mas não fala que quer casar com você, já não marca uma data para casar com você, ele só está querendo suprir uma carência ou está querendo usar você. Então, tome cuidado, menina jovem, menina adolescente, porque ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Cuidado. Geralmente, as adolescentes jovens que têm esse anseio muito latente de sempre ter alguém do lado, um afeto do lado, traz muito também resposta de uma falta que teve anteriormente. Quando a gente vai conversar com essas adolescentes que começaram um relacionamento muito cedo, namoro muito cedo, a gente vê que existe uma ausência de uma figura masculina na vida, uma ausência paterna, e essa ausência ela tenta suprir com outros afetos também, sendo masculinos, né? Homens. Por isso que ficam procurando vários relacionamentos, várias pessoas, para tentar suprir uma falta que foi ressignificada como uma carência afetiva. Existe dois grupos de pessoas. Aquelas que acreditam que Deus une, então vai ser um momento de Deus, que Deus vai unir aquela pessoa, e também tem pessoas que acreditam que você escolhe a pessoa. Que isso não é trabalhar do Senhor. Óbvio que tem alguns que seguem essas duas, né, como se fosse, né, talvez uma resposta de Deus, mas qual é a ideia de vocês? Deus escolhe ou você escolhe? Nós não anulamos o poder de Deus, a intervenção divina, porque Deus pode todas as coisas. Porém, é muito fácil, mais tarde, eu colocar a culpa na conta de Deus também, por uma escolha que eu fiz. Ou seja, Deus não tem uma pessoa predestinada para você. Deus não tem, ninguém nasceu para você. Meu marido nasceu para mim. Não, Charles nasceu para você. Não. Vocês fizeram uma escolha. Os caminhos de vocês se alinharam e vocês fizeram uma escolha mediante a realidade de vocês, as expectativas de vocês e as metas. Então, eu acredito que Deus não une pessoas, Deus une propósitos que estão alinhados no mesmo segmento e no mesmo caminho. Então, é muito fácil eu tomar uma decisão errada e falar: ah, foi a vontade de Deus. Não, foi a sua vontade que te condicionou, te levou às consequências que você está tendo hoje. E para saber e ter mais clareza sobre se é de Deus, se o relacionamento é de Deus ou não, ou se a pessoa é certa para mim, é uma gêmea para mim e tal, é interessante a gente ver, por exemplo, a maioria das pessoas que usam essa justificativa, esse termo de que Deus que escolheu para mim, Deus que isso e aquilo no relacionamento, toda vez que começa é presente de Deus. E quando termina é o quê? Livramento. Ué, mas como assim? Deus foi lá e deu, e daqui a pouco Deus fala. Percebe como a gente sempre busca justificar em Deus ou anular nossa responsabilidade nas decisões que nós precisamos tomar? Ou seja, relacionamento, casamento é uma decisão minha. E aí, essa decisão minha precisa estar pautada nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, eu escolhi minha esposa pautada nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, a vontade de Deus está aí. Por que a vontade de Deus está? Porque Deus escolheu ela para mim? Não. Foi porque eu escolhi ela e eu sei que ela e nós estávamos caminhando debaixo
dos princípios da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, Deus está muito mais preocupado e interessado em preparar você para Ele do que preparar uma pessoa para você. Então, deixe Deus te preparar. Deixe Deus trabalhar em você. E você sendo trabalhado e você vivendo a vontade de Deus, irá escolher uma pessoa também vivendo a vontade de Deus e juntos vocês vão construir uma vida, uma família debaixo da vontade de Deus. O julgo desigual, a gente acredita que seja uma pessoa que é crente e outra não. Existe julgo desigual dentro da igreja? Eu acredito que sim, pois estar na igreja não quer dizer estar em Cristo. E tem muitos jovens hoje, não são jovens, mas tem muitas pessoas que são frequentadores da igreja, mas não são seguidores de Cristo. Não se tornou um pequeno Cristo em seguir Jesus. Então, entre um relacionamento achando que é da mesma religião, sim, da mesma religião, mas não estão convictos dos princípios que Jesus liberou sobre as nossas vidas. Ou seja, é um namoro disfuncional, ou seja, não é funcional para o reino, se torna disfuncional e desconexo com tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e deixou como segmento. É aquele pessoal que segue o manual da vida deles, mas não segue o manual de Cristo para as nossas vidas. Que todas as respostas são encontradas lá, na palavra de Deus. Ou seja, ignoram a palavra de vida, a palavra de Cristo, e dão crédito apenas para os achismos deles mesmos. Ou seja, se a gente faz isso, a gente pode, e não tem nenhuma consequência ligada àquilo que o Senhor liberou para nós. Julgo desigual. Já é difícil os relacionamentos com as pessoas dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo os princípios, ouvindo sobre casamento, ouvindo sobre relacionamento, ouvindo sobre o verdadeiro amor sacrificial e tudo mais. Imagina lá fora. O que garante ou qual é a base das pessoas fora da igreja que não tem um princípio, que não tem valor sobre o casamento e tudo mais? Qual é a base do homem não trair, por exemplo? Ele não tem base, ele não tem um motivo de não trair a sua esposa, de não se sacrificar pela sua esposa, ele não tem um motivo de amar sua esposa acima de todas as coisas, porque ele não tem princípios, ele não tem valores. Então, o que é julgo desigual? Vai ser muito, ambos, né, podem sofrer muitas e muitas consequências. Por quê? Exatamente por esse motivo que eu estou falando. Porque na igreja, na palavra de Deus, que nós sabemos os princípios e buscamos aplicar os princípios do casamento. Hoje eu busco me sacrificar pela minha esposa porque é um princípio da palavra de Deus. E eu busco cumprir esse princípio da palavra de Deus. As pessoas lá fora não têm essa base, não têm esses princípios, não têm esses valores. Então, qual é a base do marido não trair a esposa? Não tem. Qual é a base do marido amar a esposa? Não tem. Qual é a base do marido ser provedor na casa? Não tem. Por quê? Ele não segue os princípios, ele não segue a palavra, ele não segue Jesus. E é Jesus que estabelece os princípios para mim. Ser provedor, ser um sacerdote, amar minha esposa acima de todas as coisas, é por conta da palavra, é por conta dos princípios, é por conta de Jesus. Então, se o seu parceiro não tem Jesus, ele não tem princípios, ele não tem valores para seguir e fazer o seu casamento ser o mais feliz da terra. Então, só por esse lado, a gente já vê que não tem vantagem e benefício nenhum de entrar em um julgo desigual. E a consequência, ela não é imediata do julgo desigual. A consequência é ao longo prazo. Ao longo prazo, você vai ver os resultados do julgo desigual. Então, se tem um conselho, uma direção que eu poderia dar para você não entre em julgo desigual. Na palavra de Deus, ele sempre alertava o seu povo, não ande com outras nações, não ande com outras tribos, não ande. Vocês é um povo exclusivo, vocês têm princípios, vocês têm valores, vocês têm um foco, vocês têm um reino que vocês precisam estabelecer nessa terra. Tomem cuidado, não entrem em julgo desigual. E a palavra de Deus, ela bate muito e alerta muito sobre o julgo desigual. Então, não entre em julgo desigual. O resultado, a consequência talvez não seja imediata, mas é ao longo prazo. Nesses 3 meses de casamento, qual o maior mito que vocês desvendaram sobre casamento? Mitos do casamento. Que casamento a gente vai sofrer, que casamento é pesado, que casamento é o que mais que fica falando. Que não tem amor, que é amor só uma vez no mês ou algo do tipo. Casamento é rotina, Que casamento é rotina e não sei o quê. E assim, infelizmente as pessoas, elas avaliam o casamento de todos com o filtro delas, com a vivência delas, a experiência delas. O seu casamento não pode ser base para o casamento dos outros. Eu, por exemplo, e minha esposa, nós decidimos viver o casamento mais feliz da Terra e nós estamos pagando o preço para isso.
Então, cada um vive o difícil que quer. Se para você tá confortável viver do jeito que tá o seu casamento, amém, tudo bem. Mas nós queremos viver fora da curva, fora da bolha. E é por isso que nós vamos pagar o preço que for preciso para que venhamos viver um casamento feliz. Então, tem vários mitos e crenças que as pessoas ficam falando de casamento que nós não acreditamos e não trazemos para o nosso casamento. Muito pelo contrário, nós temos vivido coisas maravilhosas assim do casamento, de fato, a todo aqueles benefícios que Deus estabeleceu para o casamento. Tem mais algo para falar, minha rainha? Casem. Casamento é bênção, é projeto do Senhor. Igual o Paulo falou, as pessoas elas vão enxergar com os filtros que elas adquiriram ao longo da vida, ao longo das vivências e aquilo que elas aceitaram para a vida delas. Então, um conselho para vocês que vão casar: vão de coração aberto e alegre, sabe? E com expectativa no Senhor por todos os benefícios que ele tem no casamento. Vai chegar pessoas que vão dizer: ah, é recém-casado, por isso que tá assim. É porque ainda não tem filhos, por isso que tá assim. É porque só tem 3 meses. Não, sempre vai ter alguém para tentar diminuir ou menosprezar o esforço de alguém em fazer as coisas darem certo. Então, o esforço para fazer dar errado e para fazer dar certo é quase o mesmo. É você que decide para que lado você vai ir. Então, para vocês que vão casar, casamento é a melhor coisa do mundo. E por mais que as pessoas falem: ah, tá assim porque é agora, porque não tem filho. Quando vocês tiverem filho, quando nós tivermos os nossos filhos, nós continuaremos sendo o casal mais feliz da terra. E eu vou sempre priorizar meu marido acima de filhos, acima de profissão, acima de qualquer coisa, não de Deus, mas debaixo do Senhor e da autoridade do Pai, o meu marido sempre será minha prioridade, assim como eu sei que eu sempre serei a prioridade dele. Por mais que a casa possa estar cheia de filhos, nós dois continuaremos lutando e fazendo com que o nosso relacionamento seja o mais feliz da terra. Exato. Cada um tem o casamento que merece. Ponto final. Você não vai beber o suco, não. Enjoei de jabuticaba. Não tô falando pra você beber, não. Pergunta polêmica agora. Sim. Qual a verdade sobre relacionamento que ninguém aceita? Dentro do casamento? Exatamente. Você quer falar do nosso primeiro acordo? Que ninguém aceita quando as pessoas falam? Eu não esqueceu. Uma verdade sobre relacionamento que ninguém aceita, principalmente falando de casados para casados. Que já estão com uma visão toda deturpada, ou seja, realmente já caíram na rotina, no esquecimento, que tempo de qualidade e de intimidade com o marido. Ou seja, todos os dias você tem que dedicar tempo para o seu marido. Ou seja, vou liberar um dos nossos acordos. Um dos nossos acordos. Independente, hoje as mulheres falam: ah, eu não consegui ter sexo com meu marido porque tô dor de cabeça, tô cansada. Um dos nossos acordos: sexo todo dia. Ô, Glória. Todo dia. Ô, Glória. E traz edificação pro lar. Ou seja, eu costumo falar que nossa casa tem 2 altares. A mesa é um dos altares e a cama é outro altar. Ou seja, você edifica aqui no nosso momento onde nós compartilhamos, nós trocamos, mas na cama é um momento em que você tem com o seu marido e é só seus. E aí tem casais que têm filhos e falam assim: ah, vocês são assim porque vocês não têm filho. Não é porque eu não tenho filho, é porque quando eu tiver um filho, eu não vou colocar meu filho no meio, meu e do meu marido na cama para dormir. Ou seja, cada um tem sua cama, cada um tem seu tempo. Então, é uma verdade que as pessoas não aceitam, que é essa. Ou seja, se os outros casais não dedicam tempo de qualidade entre eles, nós dedicamos. E nós honramos isso. E nós entendemos que quanto mais amor, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais forte o casal é. Então, é um acordo e nós não negociamos esse acordo. Inclusive, por exemplo, teve um dia, tem muitas mulheres que usam isso, né? Tô com dor de cabeça, fica meio que punindo o homem para não, por exemplo, se ele não fizer isso, hoje não tem. Se isso, aquilo, não tem e tal. Fica meio que punindo o homem, ou ambos, né, fazem isso, tratam o sexo, o amor, como punição. Esses dias, por exemplo, Bianca tava com dor de cabeça. Aí ela tava com dor de cabeça, eu falei assim: eu tenho um remédio para você. Aí depois do remédio a dor de cabeça parou. Então é isso.
Depende, depende aí. Cada um tem o casamento que merece. Nós fizemos um alinhamento e esse alinhamento, esse princípio que nós estabelecemos no nosso casamento está sendo estabelecido e cumprido dia após dia. Então, remédio para dor de cabeça, você já sabe o que é, né? Vai pro Instagram. Não melhorou? Não! Sexo não é punição, amor não é punição, é um presente para o casamento. Existe um presente especial, exclusivo para o casamento, que se chama sexo, que se chama amor. E aí tem muitas pessoas usando isso de forma errada e tem muitas pessoas que nem estão usando isso que deveria estar usando, né? Que é dentro do casamento. E aí acaba abrindo vários e vários buracos e destruindo e abrindo brechas e por aí vai. Entrando nesse assunto, tem alguns relatos de mulheres que me procuram para conversar e elas falam: porque eu não tenho mais desejo pelo meu marido, eu não tenho vontade, eu não sinto vontade de ter relações sexuais com meu marido. A verdade é quanto menos prática eu tenho, menos eu quero. E o sexo não é só quando você quer. Você não trabalha só porque você quer. Você não faz almoço só porque você quer. Você precisa. Assim é o sexo dentro do casamento. Ou seja, é como se fosse um combustível a mais para a dinâmica do casal. Quanto mais você pratica, quanto mais você tem esses momentos com o seu marido, é com o marido, não com o namorado ou com outros, é com o marido. As bênçãos do Senhor são condicionadas, porque o sexo dentro do casamento ele é um presente. E ele é um presente muito valioso que ele precisa ser usufruído e acessado todos os dias. Existe uma parcela de mulheres que deixam de se cuidar por conta do serviço de casa, por conta do trabalho e tudo mais. O quanto isso pode afetar o relacionamento? Muito. Muito mesmo. Porque é inegável. Você pode procurar tanto mulheres da igreja, quanto mulheres de outros cenários, sexólogas, terapeutas, enfim. É notório que homem é visual. Ou seja, homem, esse traço dele é inevitável. O homem é visual. E aí chega uma mulher que abandona a feminilidade, abandona o autocuidado, onde a casa é mais cheirosa que ela? Como você acha que seu marido vai reagir enquanto a isso? Ou seja, uma coisa que eu valorizo muito é isso, sempre estar bem apresentável para o meu marido. O dia que a minha casa, é claro que isso é inegociável também, termos uma boa organização, uma boa gestão do lar, porém tudo é equilíbrio. O dia que a minha casa estiver super cheirosa e eu com cheiro de que boa pro meu marido, não funciona. Ou seja, dentro do lar tem que ter equilíbrio, assim como todas as áreas da nossa vida. Da mesma forma com que eu dedico tempo para cuidar do meu lar, cuidar do almoço de todo dia, cuidar da limpeza de todo dia, a organização de todo dia, eu também tenho que dedicar tempo para o meu autocuidado. Ou seja, tem um tempo em que eu estou investindo. E é uma coisa que nós falamos muito. Quando eu invisto em mim, eu invisto no meu marido. Quando o meu marido investe nele, ele está investindo em mim. Ou seja, ambos estão investindo um no outro. Então, quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do meu marido também. E só que aí as mulheres elas ficam falando que não tem tempo, que isso e aquilo, ou seja, sobrecarregada e não consegue se cuidar. Pra quem não, essas mulheres ficam falando que não consegue, que isso e aquilo. E aí? A própria Bíblia já dá a resposta. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, Desorganização. é desorganização de tempo. É a falta de gestão, ou seja, a falta de prioridade. Eu priorizo outras coisas, mas eu não priorizo o meu casamento. Mulheres que têm filho, elas costumam falar que o filho rouba todo o tempo. Rouba 24 horas? 24 horas? E aí pode surgir os questionamentos. Você está falando isso porque não tem filho. Ou eu estou falando isso porque você não tem organização para organizar o seu lar e organizar a sua vida. Priorize o seu casamento e priorize você também. Porque assim você está priorizando o seu marido também. Doido pela patada dessa.